para fechar o nosso dia na Arena Agrodigital, chamamos ao palco o nosso convidado do painel Oracle, a jornada da gestão de dados habilitando o agronegócio sustentável e performático. Convidamos a subir ao palco o palestrante Paulo Guiné, diretor de novos negócios da Oracle América Latina. Boa tarde. Obrigado. Tenho um pequeno desafio aqui que é fazer no final do dia de uma exposição como essa, com tanto conteúdo importante, né, de tanta relevância, todos aí já um pouco, não vou dizer cansados, mas já ilubriados de tanto conteúdo. Tenho o desafio aqui de compartilhar um pouco, e prometo que não vou falar de tecnologia com vocês. Vou compartilhar um pouco sobre o caso Oracle Red Bull, que talvez seja o que alguns de vocês têm curiosidade aí para conhecer, se é realmente um caso de marketing ou se de verdade é um modelo de negócio, e é o que eu quero trazer. Então, em nome da Oracle, em nome dos nossos parceiros estratégicos Ninecon e OFM, gostaria de agradecer a Cotrijal pela oportunidade, Marcelo, ao Luiz Felipe, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos compartilhar com vocês um pouco sobre esse caso de negócio, um pouco sobre essa estratégia. Muitos de vocês têm visto ultimamente, ouvido muito falar sobre Oracle, afinal de contas, o que é Oracle, quem é a Oracle, o que é a Oracle Red Bull e por que ela tem aparecido quase todos os finais de semana nesse modelo de negócio que é a Fórmula 1. Então a gente vai entender que de verdade isso não é só um marketing, tem um pouco de estratégia por trás. That's how we do it! Max Verstappen, you are the world champion! Bom, muitos de vocês sabem que a Fórmula 1 é um campeonato, um modelo de competição onde basicamente participam os produtores de carros, o setor automotivo. E a Red Bull, uma marca, um produtor de um energético, entra nesse modelo extremamente competitivo para se posicionar como uma das líderes. Ela consegue, só que ela comprava e desenvolvia o seu carro, desenvolvia o seu modelo, comprando e adquirindo outros processos. E conseguiu um certo destaque. Até que, num determinado momento, eles resolvem, muito em detrimento das mudanças das regras, mudar o jogo. Ou seja, a regra muda, a Oracle percebe uma oportunidade e oferece, inclusive, a possibilidade de ser sócio. Tanto que hoje, por isso que eu estava comentando, que eu queria compartilhar com vocês, é que não é apenas e tão somente uma jogada de marketing. Não é apenas um adesivo num automóvel, não é apenas um adesivo num carro de Fórmula 1. É uma estratégia de modelo de negócio. Assim como muitas das companhias e como muito do que vocês ouviram aqui falar sobre SaaS, sobre cloud, vem mudando o seu modelo de negócio, a Red Bull também mudou o seu modelo de negócio. Ela compartilhou, por exemplo, todo um modelo de tecnologia, de gestão de dados, de inteligência, de estrutura, e eu em alguns minutinhos vou comentar como ela fez isso, porque isso tem muito a ver de como a gente vai mudar o nosso modelo de negócio, de como a gente propõe, por exemplo, uma alteração, uma estruturação de transformação digital em nossas empresas, como eles fizeram isso, inclusive criando e desenvolvendo o seu próprio motor. Não é mais um motor Mercedes, não é mais um automóvel, um Fórmula 1 desenvolvido por um terceiro. Eles, gerenciando dados, gerenciando um modelo com um parceiro de tecnologia e com diversos outros parceiros, passaram a entender que o seu modelo de negócio não era mais apenas ter um automóvel, e sim gerenciar informações. Assim como nós estamos vendo muitos parceiros que geram informações, que administram ativos e que trazem isso para a gente tomar decisão, a Fórmula 1, por exemplo, assim como todos os negócios,
tem à disposição há muitos anos muitas informações. Todos tinham a informação de temperatura da pista, de temperatura e ambiente climático disponível, qual seria o clima em qual horário, qual era o consumo do pneu, qual era o consumo de combustível. Todos sempre tiveram muito à disposição isso. Até o ponto que isso foi levado extremamente a sério, até o milésimo, centésimo, isso foi levado num nível de disponibilidade de segundo a segundo durante a corrida, para que a tomada de decisão fosse feita na corrida, para que isso não ficasse na mão apenas e tão somente do piloto. Esse é um dos diferenciais. Hoje, quando a gente vai tomar uma decisão, que tipo de cultura a gente vai utilizar no campo, que tipo de defensor agrícola a gente vai usar, que tipo de maquinário ou tecnologia a gente vai utilizar, a gente muitas vezes não simulou, a gente não percebeu determinados impactos. Isso passa inclusive nos modelos normativos, muitas vezes, né? Na parte contábil, back-office. Muitas vezes a gente tem retrabalhos, tem risco operacional, porque a gente não teve possibilidades de simulações. O que a Red Bull fez de diferente em parceria com a Oracle foi trazer a escalabilidade tecnológica, palavra bonita, né? Frase bonita, mas foi trazer o potencial de simulações para o segundo a segundo. Então, saber em que minuto entrar no box, em que segundo entrar no box, quando você pode tirar a maquininha de dentro do pneu no momento certo, quando o piloto pode acelerar, desacelerar, pode fazer o freio, todas essas informações são simuladas à exaustão. Eles trabalham exatamente impulsionados por dados para vencer. Num ambiente onde Red Bull não é um produtor de automóveis, ele é uma marca de energético, estar no topo tem que ter um diferencial. E o diferencial hoje é ser impulsionado por dados, trabalhar com dados. Eu trouxe um vídeo rapidinho do próprio Christian Horner contando como isso foi feito há 3 anos atrás. Ok? We compete in one of the biggest sports in the world. There's always adversity. You're going to lose more races than you're going to win. But it's those days that you learn the most. Data is our lifeblood in Formula One. Everything we do is driven by the data that these cars create. We're not allowed to practice like in other sports. So we have a virtual world which we rely very heavy on, but also on the data that these cars generate and how we use that data. We're in a fortunate position where we can afford to be quite choosy of the partners that we want to work with. It's not just about having a sticker on the car. It's about the technology that it puts into the car as well. And so therefore, a partnership like the one we have with Oracle, the technology that opens up to us is so exciting. At the end of the day, it's about working with your team. All these different technologies are really helping us to push the boundaries. And we'll see the outcome of that in next year's car. Percebam que o nome da equipe passou a ser Oracle Red Bull Racing. Eles mudaram o modelo de negócio. A pessoa, não vou dizer que é a mais importante, mas um dos agentes dessa transformação e que fez parte de todo o modelo de reposicionamento da equipe hoje é a engenheira de dados. Ela participa durante toda a corrida. Toda a corrida ela está presente na tomada de decisão. O tempo inteiro. Como diz o Christian Horner, a empresa é uma empresa hoje baseada em tecnologia, baseada em inovação. E aí, sem a parte de marketing, ou sem a gente exagerar, né? Aqui chegou mais perto em disponibilidade, em agilidade. Todos que a gente conversar hoje, como
parceiros de tecnologia entregam nuvem, entregam cloud, mas em que momento a gente consegue fazer isso? Como a gente estava vendo no plenário, como a gente consegue garantir o time de inovação? Como eu consigo garantir para a Red Bull simulações suficientes em nível de corrida para responder, por exemplo, a tomada de decisão para dar a vitória para o Checo Pérez em Mônaco? Uma das corridas, não vou dizer mais chatas, mas as mais previsíveis. Quem gosta de Fórmula 1 percebe que aquilo parece um cortejo, né? Sai todo mundo igual, chega quase todo mundo igual, a não ser que você coloque um modelo diferente, a não ser que você coloque uma variável diferente, como que hora que parar, que hora fazer a inversão do modelo, como isso foi colocado no ano passado. Então, estes processos que você reverte são suportados por tecnologias que permitem inovação. Por que Oracle no meio do caminho? Por que a gente antigamente costumava a uma empresa que era B2B, a gente vendia apenas para a empresa, e agora vocês começam, ou a maioria das pessoas começam a escutar a Oracle? Porque há mais de 40 anos a Oracle já vinha trabalhando empresa a empresa. Se vocês vão em alguns restaurantes, vocês já vão ver os restaurantes com as máquinas Oracle, as máquinas de self-service, as máquinas de atendimento, os totens. Vocês já vão perceber que os softwares são Oracle. Vocês já vão perceber que, por exemplo, num hospital como o Einstein, a solução já é Oracle. Vocês vão perceber que as soluções que estão cada vez mais próximas das indústrias para atender desafios como melhorar diagnóstico, para atender desafios como garantir confiabilidade na distribuição energética, estas soluções cada vez mais próximo do transacional, do operacional, de cada um dos setores, é onde a Oracle deu o próximo passo depois de estar com a parte tecnológica e a parte de distribuição cloud e SaaS garantido. Nessa parte de infraestrutura, a hora que a gente tem uma cloud, uma infraestrutura garantida, entregando aí 100% de disponibilidade, cloud única, aquele blá 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 que o pessoal gosta de ouvir, mas é que o que garante a segurança, dificilmente a gente vai escutar que uma Red Bull não conseguiu tomar a decisão, por exemplo, durante a corrida, porque caiu os servidores. Isso não existe e não vai existir por N estruturas que foram montadas. O próximo passo foi atender às necessidades de cada uma das indústrias. Como isso foi conseguido? Adquirindo essas aplicações específicas para cada uma dessas indústrias, entendendo as necessidades da área de construção, entendendo as necessidades agora de cada uma das verticais específicas do agronegócio, do sucro alcooleiro, sucro energético alcooleiro, e assim a gente indo para habilitar as necessidades. Se eu preciso do real time, ok. Se eu preciso do D-1, ok. Se eu preciso, ou seja, cada um. Se em finanças eu preciso de integração com rastreabilidade. Se eu preciso, como eu vou comentar aqui rapidamente, entrar numa loja de café, bater um QR Code com o meu celular e chegar no meu cooperado que plantou o café e entender qual é aquele café, isto tem que ser provido, tem que ser fornecido. Então, essas infraestruturas e essas soluções fazem com que um modelo de negócio, uma empresa como o caso Red Bull, mude completamente a gestão da empresa. Então, tudo lá hoje, como a equipe é posicionada no box, como a oficina trabalha, cada elemento de desempenho é pensado e suportado por dados, por modelos de dados. Como isso foi possível? E aí é como a gente normalmente repensa ou pensa os projetos. Um primeiro projeto que foi entregue há 4, 5 anos, quando mudou a regra na Fórmula 1, que teve o limite e o teto orçamentário, foi quando toda a parte tecnológica, toda a parte de gestão de tecnologia foi proposta essa parceria com a Oracle. E aí a gente então falou de uma estratégia de corrida, que era o diferencial. Era muito fácil, e o que aconteceu com as outras escuderias ou com as outras equipes, era muito fácil pegar servidores, pegar a parte de tecnologia e fazer um hosting. Isso era extremamente simples fazer, diminuiria custo e eles teriam valores para fazer investimento no carro ou no motor. Aconteceu com a Mercedes, aconteceu com a McLaren, aconteceu com os outros. Tá? E aí vocês vão ver todos os patrocínios que apoiaram fazer isso. A Oracle propôs um modelo diferente. A Oracle propôs simulação, mudar o modelo de negócio, fazer parceria,
incluir outros projetos. E não foram só isso, então. Desenvolver, por exemplo, um modelo de jovens pilotos, baseado em todo o histórico de dados. Então, hoje, tem todo um modelo de treinamento e desenvolvimento baseado em inteligência artificial, machine learning. Então, não existe nenhum modelo de simulação e de treinamento mais eficaz na Europa do que o da Red Bull para novos e jovens pilotos. Todos eles saem extremamente bem treinados, inclusive já suplantando a tal da academia Ferrari que existia e que todos os jovens pilotos queriam. Hoje a Red Bull já tem. Mais ainda, a necessidade de ter uma unidade de força, um motor, fez com que esses modelos de simulações e esse processo de desenvolvimento trouxesse um investimento para uma unidade de força própria, para um modelo da própria Red Bull. E a Oracle ajudou a desenvolver fluidos, ajudou a simular o modelo para um processo de para uma engenharia diferente, para um motor diferente. Vocês vão perceber que nessa competitividade, quem acompanha ou quem vai ter a curiosidade de acompanhar, eles estão brigando hoje por cores. Né? Existem carros hoje que a maioria dos carros são pretos, porque estão eliminando a pintura dos carros por causa de peso. Quando você tira a pintura de alguns carros, eles diminuem em 4, 5, 6 quilos. Então, eles estão colocando os carros pretos. Quando você tem um motor que atinge determinada performance, não tem problema algum você colocar a cor da sua marca, que é uma das coisas importantes. Então, eles estão trabalhando com isso e é um dos... E o grande diferencial que aconteceu durante a pandemia para fazer tudo isso funcionar, para fazer todo esse modelo dar certo, foi a criação do Fan Experience, foi a criação do paddock, que era manter os fãs de Fórmula 1 extremamente engajados. E aí vocês vão perceber o quanto fez diferença o modelo do end-to-end. O quanto, por exemplo, no modelo cooperativo, num modelo de produção, num modelo até de colaboradores dentro da empresa, eu tenho que engajar, eu tenho que certificar, eu tenho que premiar, eu tenho que envolver todos os meus processos. Então, isso foi mais do que um projeto. Vou passar rapidinho como simulação estratégica de corrida. Aqui a gente faz milhares de simulações antes da corrida, entrega todos os planos para cada um dos pilotos, para cada um dos engenheiros, com todas as informações de todas as corridas, de todos os concorrentes, de todos as variáveis de temperatura e tudo. Então, eles sabem exatamente em que centímetro ele pode frear ou acelerar em cada curva. Veja que as coisas hoje estão extremamente facilitadas. Ele sabe, e o engenheiro e o tomador de decisão sabe exatamente quando parar, que pneu utilizar. Por curiosidade, esse domingo, eu não sei quem assistiu, este domingo, o narrador e o próprio Reginaldo Leme, que é um extremo conhecedor de Fórmula 1, falou pelo menos 4 ou 5 vezes que a Red Bull tinha errado na estratégia. Alguém sabe qual foi o resultado da corrida? Foi dobradinha. Deu primeiro o Verstappen, segundo o Checo Pérez, e em terceiro um carro que está usando tecnologia da Red Bull, que é a Jaguar, que vocês vão ouvir falar muito ainda, o carro verdinho, que vocês vão ouvir falar muito, que veio, veja só, veio para entrar no modelo que só tinha 3, 4 vencedores, era Ferrari, Mercedes e Red Bull, e aparece, né, um novo carro quando passa a utilizar uma estrutura de dados e uma estrutura de vencedores. Isso não vem de graça, isso vem de baixo. A mesma coisa se nós formos fazer uma transformação digital, um modelo de modernização, uma inclusão de tecnologia, eu não posso ignorar o que eu já tenho em casa, eu não posso ignorar o conhecimento que existe, eu não posso achar que todo mundo absorve do mesmo jeito, então eu tenho que investir muito em conhecimento, em treinamento, e foi o que foi feito, foi o que foi proposto nessa parceria. Então, o Red Bull Junior Team é um time que traz não só técnicas de treinamento, como já o modelo de adoção da gestão por dados, já o modelo de saber onde o carro está, como o carro está, como responder à utilização dessas informações e como investir nisso. Então, a utilização computacional para uma habilidade
é extremamente importante. Então eu posso ter um engenheiro de campo, um analista contábil, eu posso ter um especialista agrícola extremamente hábil, extremamente sênior, e eu tenho que trazer a habilidade computacional ou habilidade para que ele possa utilizar essa transformação digital. E foi isso que foi conquistado com esse investimento nesse novo time, nesse novo modelo de negócio da Red Bull. Então, tudo isso acontece a 300 km por hora. Um novo modelo de negócio que a Red Bull está trazendo é o Red Bull Powertrains, ou seja, eles estão desenvolvendo seus próprios motores e entregando e definindo a dinâmica de novos motores para a Fórmula 1. São motores híbridos, motores extremamente modernos, e eles estão redefinindo, inclusive, as próximas regras e os próximos modelos. Aqui eu acredito que foi um dos pontos mais importantes para manter, inclusive, todo o ciclo, todo o modelo de investimento que foi feito nessa parceria viva, que foi o Red Bull Paddock. Foi um modelo de manter o engajamento, onde você faz o registro e a personalização, sem fazer nenhum depara, e já fazendo. A gente falou muito aqui de aplicativos, de investimento, de como eu engajo, ou de como eu trago o meu cooperado, de como eu trago o mais jovem, ou o dono da cooperativa. E aí a gente fala de personalização. Cada um tem um jeito de adotar a tecnologia. Cada um tem um jeito de absorver. E aí foi a grande diferença. Criar os aplicativos e as soluções com a sua capacidade de personalização distinta. Os modelos de atrair esse processo, de engajar, de reter individualmente. Então tinha gente que efetivamente conhecia a Fórmula 1 desde os primórdios e tinha os novos fãs. Então esse é um modelo que foi criado. Então você entra no paddock, você cria o seu perfil, você adota um número, adota um nome, cria o seu modelo, cria suas experiências, participa de todo o processo durante a temporada, ganha os seus prêmios, ganha a sua pontuação, participa do dia a dia da Fórmula 1 como equipe. Quem quiser, eu convido para baixar, para participar, se for o caso, conhecer o que é o paddock. Esse é o QR Code para vocês. É muito bacana, vocês podem, e depois, inclusive, trocar os prêmios da gamificação por brindes, inclusive por prints exclusivos, por prêmios exclusivos, né? E inclusive participando de todas as comunicações específicas. Isso foi uma parceria e uma ideia do próprio CMO da Red Bull, quando tudo isso foi criado, porque a gente tinha que trazer um fã que, na verdade, ele era um fã da Fórmula 1 e não necessariamente da Red Bull. A Red Bull ainda não era uma companhia ou uma equipe conhecida. Era muito difícil você dizer que tinha um fã da Red Bull e dizer que ele era fã da Red Bull e não era fã da Ferrari, ou não era fã da Mercedes, ou não era fã, porque a Red Bull era uma equipe recente e estava começando. Você precisava investir efetivamente para criar esses fãs. Então, falando e não ficando somente em Fórmula 1, né, o que é inteligência artificial, machine learning, o que a Oracle vem trazendo nesse mesmo modelo de negócio para as indústrias e para os setores. Como a gente comentou, como eu comentei no começo, né, setores financeiros com análise de risco para eliminar fraudes, manufatura para a gente poder fazer previsão, predição. Eu acho que o Luiz Felipe estava comentando sobre modelos financeiros para a gente poder fazer predição, viagens, prevendo demanda, ajustes, ou seja, a gente já está cada dia mais próximo, né? O Syncro nos restaurantes. Vocês, quem tem a oportunidade às vezes de chegar ali Coco Bambu, em alguns desses restaurantes, o próprio McDonald's hoje, a estrutura, tem muitos restaurantes aí hoje já fazendo uso dessas soluções que são Oracle. E aí, dentro da gestão habilitada ao agronegócio, a gente ouviu em muitas das palestras aqui falar de rastreabilidade. Como é que a gente traz a rastreabilidade? Como é que a gente propõe
a rastreabilidade ou o impacto digital, né? Como é que um Red Bull acontece dentro desses modelos? Como é que a gente encara isso, né? Até onde isso vai? Até onde a gente pode chegar e como a gente pode encarar essas implementações? A gente pode encarar essas implementações entendendo que esses modelos podem ser implementados em algumas ondas. Por exemplo, o que a gente chama de track and trace, que é um nome bonito, né? Às vezes o nosso marketing precisa justificar o investimento que ele tem, né? Então, track and trace é onde a gente dá a rastreabilidade, tem muito de blockchain, tem muito de investimento para o que vocês olham, sempre esses QR codes, eles levam até a informação segura para a gente saber de onde veio. Tem o processo de serialização e genealogia dos componentes de produtos para eu garantir que determinada planta de produção está produzindo exatamente como ele deveria, garantir compliance, a parte de cadeia fria de produção, a parte de twin manufacturing, ou seja, onde eu posso espelhar cada um dos meus assets que estão em produção, como foi feito, por exemplo, com o powertrain da Red Bull, como a gente colocou os motores, e dentro de um track and trace, por exemplo, fazer a simulação ou a rastreabilidade de uma linha de produtos. A gente fez na Colômbia com o Juan Valdez, sei quantos de vocês conhecem, mas a gente incluindo dentro de um modelo de 3 pilares, e aqui simplificando bem a história, onde a gente traz o cooperado, o produtor e o cliente, aquela historinha que eu comentei, onde o grande desafio era trazer o jovem que não compra mais o café só porque ele tem o nome no copo, mas sim porque esse é um café hoje com uma produção sustentável, com um modelo de negócio que respeita as regras, que não impacta a natureza. Então, para isso, as lojas e cada linha de café, cada marca, cada sabor, cada flavor, né, cada blend de café, tinha um QR Code e que tinha que chegar até a família que produzia aquele café, a cada blend, a cada explicação, que respeitava a produção, que respeitava os insumos incluídos, que tinha a viabilidade ou que tinha a credibilidade fiscal ali toda certinha. Então, a gente tinha que checar cada um desses pontos para não ter problema de credibilidade e, ao final, entregar para o consumidor aquilo que foi prometido. Então, o Juan Valdez precisava incluir desde o cooperado, desde o plantio, desde todas as regras colocadas numa solução, chegar a esse cooperado com essa solução, garantir visitas, garantir que os produtos e os insumos estão chegando, fazer questionários, garantir o modelo de sustentabilidade. A gente viu várias palestras aqui, várias conversas sobre sustentabilidade. Mais do que um processo, ele é um modelo de governança, e eu tenho que viabilizar esse modelo de governança, garantir toda a parte de compliance, né, e fiscal, garantir que os modelos de controle de pragas, doenças, a estimativa de safra que eu comentei, ou que eu commitment de compra e aquisição estão entregues, e aí efetivamente garantir aquele laudo de credibilidade, trazer ele para dentro do modelo, fazer o gamification desse produtor, desse cooperado, entregar e bonificar ele da maneira adequada. Então, colocando um checking para que isso possa entrar no modelo de produção, para que o recebimento possa ser adequado, para que eu possa entregar a minha produção de maneira adequada, para que eu possa executar ela com a performance adequada, para que as transferências possam ser feitas de maneira performática, para que eu possa garantir custos, preços, posicionamento, né, para que eu possa efetivamente comercializar, tomar as decisões, e aí a gente volta ao Red Bull, chegar a um distribuidor, a um executivo, que ele decida se vai exportar, se vai posicionar, como ele vai posicionar, as devidas simulações, e, por fim, para que ele possa chegar de maneira segura, de maneira adequada, na mão do meu cliente, e que esse meu cliente possa chegar até o caixa e possa fazer, com uma análise no QR Code, ele possa decidir se ele está tomando do flavor A ou da torrefação A, da torrefação B, se ele está escolhendo o café que mais lhe agrada e se esse café tem a história que para aquele momento, para aquela experiência está agradável. Muitos do que vai acontecer, por exemplo, em medicamentos agora,
na indústria e no setor é que todos os remédios vão ter na caixinha um QR Code que obrigatoriamente todos os componentes têm que estar rastreados. A gente ouviu falar muitas tecnologias. Como você entrega isso? O grande diferencial é como foi feita essa mudança, como foi feita essa transformação. Você tem que fazer um Big Bang, você tem que jogar tudo no lixo, você tem que fazer grandes projetos, você tem que revolucionar a sua empresa. Você pode fazer isso de maneira modular, você pode fazer isso com investimentos razoáveis, você pode fazer isso como serviço, e você pode trazer o conhecimento disso para dentro da sua empresa. Esse é um dos grandes diferenciais. Então, colocando todos esses ganhos, trazendo esses ganhos, pensando em transformação digital, por que não pensar em Oracle, por que não pensar em Ninicom, por que não pensar em OFM, por que não pensar em um modelo de transformação e reorganização. Nós estamos fazendo e estando cada vez mais próximo do setor sucroalcooleiro, por exemplo, energético alcooleiro. Hoje, no que diz respeito a utilities e energias renováveis, a solução operacional de ERP e a flexibilidade é a que mais se adequa a esse tipo de mercado. Simulações de planejamento, modelos transacionais para simulações, para análise de fluxo de caixa, reportes e adequações. Então, é o que a gente hoje quis um pouco dividir com vocês, é o que a gente trouxe para comentar um pouco com vocês. E eu sabia que seria um grande desafio, às 5 horas da tarde, trazer com vocês. Aí está todo mundo cansado, sentado, e eu prometo que eu não vou fazer pergunta para ninguém aqui, porque está todo mundo trabalhando, todo mundo cansado, né? Já calor imenso, né? E aí era mais para a gente poder dividir. Agradeço imensamente a oportunidade, tenho certeza que o conteúdo que está aqui será compartilhado com todo mundo. A gente também compartilha a apresentação com todo mundo, acho que vai ter o link depois, né, para a gente poder compartilhar. A oportunidade é espetacular, espero que todos possam aproveitar. Obrigado, né? Eu acho que é isso, né? Não vou dizer que a gente vai sortear alguma coisa da Red Bull, porque não tivemos tempo de trazer, mas vai ficar próximo disso. Obrigado.